Nós somos da Igreja Batista Livre de Jaboticabal e temos mais uma história para vocês. Vamos lá? Vamos! Oi, tia Ana, tudo bem? Oi, tia Ana! Oi, tudo bem com vocês? Por aqui tá tudo legal. O que você tá fazendo, tia Ana? Então, eu tô aqui procurando uma história para contar para vocês. Tô procurando aqui na Bíblia. Ô, Samuca, mas você acha que aquele menino lá tava agindo certo? Eu acho que não, né, Cacau? Eu também acho que não. Eu tenho certeza que ninguém gosta das atitudes dele. Eu acho que não, Samuca. Ô, crianças, o que vocês estão conversando? Eu estou curiosa. Sabe o que é, tia Ana? Lá na viagem nós conhecemos alguns amigos, sabe? Sei. E tinha um garotinho lá que se tornou nosso amigo, até que ele era legal. Mas ele fazia umas coisas erradas. Ele não obedecia. Um dia, tia Ana, nós fomos brincar no parquinho e a mãe dele pediu para ele voltar mais cedo, mas ele não quis. Vixe. E ele queria convencer a gente de ficar no parquinho até tarde com ele. A gente tentou falar para ele obedecer a mãe dele. Mas ele não deu ouvidos. E isso foi errado, não é, tia Ana? Sim, muito errado. Nós já aprendemos que obedecer é muito importante. E parece que ele sempre faz o que quer. Eu e a Cacau achamos isso muito feio. Muito, muito feio. Olha, eu acho que eu já achei aqui uma história que eu vou contar pra vocês. Oba, eu quero ouvir. Eu vou Qual contar. é? Eu achei e vai dar certinho com o que vocês estão falando. Sobre a história de Sansão. Eu quero ouvir, tia Ana. Eu também. Então vamos lá, preste atenção. A história de Sansão é contada na Bíblia no livro de Juízes. Então tá aqui, ó. Um homem chamado Manoá, que morava em Israel, se casou, mas sua mulher não podia ter filhos. Certo dia, o anjo do Senhor apareceu a ela e lhe disse: "Você é estéril, não tem filhos, mas engravidará e dará à luz a um filho. Mas tenha cuidado, não beba vinho nem outra bebida, e não coma nada impuro, e não se passará navalha na cabeça do filho que você vai ter, porque o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o nascimento. Ele iniciará a libertação de Israel nas mãos dos filisteus." Nossa, que confuso. Eu acho que eu não entendi. Vou explicar. Sansão foi dado a seus pais como promessa de Deus, porém tinha algumas regras para cumprir. Uma delas é que Sansão não deveria ter os cabelos cortados, não poderia comer nada impuro, nem beber bebidas alcoólicas. Que promessa interessante, tia Ana. Ele iria ficar com cabelão igual ao meu. Sim, Cacau. Naquela época, o povo de Israel era perseguido pelos filisteus. Vocês se lembram quem eram os filisteus? Nós já aprendemos sobre eles na história de Davi. É verdade. Me lembro da história de como Davi derrotou o maior de todos os filisteus. Pois é. O anjo havia dito que Sansão ajudaria a libertar o povo de Israel dos filisteus. Deus o abençoou com uma força extraordinária. Sansão era muito forte. Os pais dele o amavam muito. Sempre se preocupavam em dar conselhos para que Sansão conseguisse cumprir o chamado de Deus de libertar o povo de Israel. Nossa, ele deveria ser muito especial. Imagina que legal ser super forte igual o super-homem. Verdade. Sansão tinha um dom muito especial. Mas sabe de uma coisa? Ele sempre fazia o que bem entendia. Às vezes ele nem ligava muito para esse dom, viu? Não acredito, tia Ana. Como assim? Pois é, Sansão não ouvia os conselhos dos seus pais.
Ele era bem desobediente e se envolvia em muitas enrascadas. Mesmo assim, Sansão se tornou um juiz em Israel. O povo respeitava muito, as pessoas gostavam dele, mas as atitudes dele não demonstravam que ele servia a Deus, não. Um dia Sansão foi fazer uma visita a uma tribo lá dos filisteus e viu uma mulher que chamou a atenção dele. Ele ficou apaixonado e decidiu que queria se casar com ela. Quando ele falou isso para seus pais, eles não gostaram da ideia. Pediram que Sansão não se casasse. Mas adivinha? Ele se casou mesmo assim. Não obedeceu seus pais? Xiii, não vai dar certo, hein? Pois é, ele não conseguia enxergar o aviso dos pais. Um dia, Sansão estava indo para a tribo de sua futura esposa, quando de repente apareceu um leão que avançou nele e Sansão, com toda a sua força, matou o leão. Ele não tinha nenhuma arma, matou o leão com as próprias mãos. Isso é que é força, hein? Eu tô impressionada. É, isso mesmo. Sansão não disse nada a ninguém que tinha matado o leão. E alguns dias depois, quando voltou à tribo para se casar, ele resolveu passar pelo leão morto. E no corpo do leão tinha uma colmeia com muitas abelhas e mel. Sansão pegou o mel das abelhas e comeu tudo. Levou até para os pais dele. Credo. Sim, mas o pior disso é que ele não poderia comer nada daquele alimento. Fazia parte das regras. Ele não podia tocar em um animal morto. Ele fez isso e escondeu de todo mundo, ou seja, ele sempre estava desobedecendo às ordens de Deus e de seus pais. Mas esse Sansão era cabeça dura, hein? Mesmo sendo forte, tinha uma cabecinha do tamanho de um feijão. Verdade. Pois é, Sansão fez muitas coisas grandiosas com sua força. Uma vez, ele foi entregue ao exército dos filisteus para ser morto, mas conseguiu matar 1000 homens sozinho. Sabe usando o quê? Apenas um osso como uma arma. Uau! Em outra ocasião, Sansão arrancou o portão de uma cidade. E não é qualquer portãozinho, não. Era um portão enorme, daqueles que protegiam a cidade toda. E não só arrancou, como foi levando os portões, no ombro até as montanhas. E eu não tô conseguindo imaginar um homem tão forte assim. Tiana, mas ele continuava desobediente? Então, Samuca, muito desobediente. Ele sempre achava que sua força era suficiente, nem pensava direito. A primeira esposa de Sansão acabou morrendo. Mas logo ele conheceu uma outra moça, chamada Dalila, e se encantou com ela. Os pais de Sansão sempre estavam alertando ele, mas ele não acreditava muito no que diziam. Dalila começou a tratar muito bem Sansão, até ele se apaixonar por ela. Mas Dalila não tinha boas intenções, não. Os filisteus pagaram Dalila para ela descobrir qual era o segredo da força do Sansão, para que eles pudessem matá-lo. E ela aceitou fazer isso com o Sansão? Claro que sim, Cacau. Dalila só queria o dinheiro. E todos os dias ela perguntava para Sansão qual era o segredo dele. Mas ele sempre enganava ela, pregava umas peças e se divertia muito com a situação. E sempre que inventava uma história, Dalila ia lá e fazia. E ele não percebia? Não percebia nada. E Dalila, sempre que dava errada a tentativa de deixar Sansão fraco, ela chorava, falava a Sansão que estava chateada, porque ele não confiava nela. Que moça malvada, essa tal de Dalila. Eu espero que Sansão não tenha contado o segredo dele. É, Samuca, mas um dia ele contou. Para provar que amava Dalila, Sansão contou a ela de onde vinha a sua força, dos seus cabelos. Sansão explicou que se seu cabelo fosse cortado, ele ficaria como um homem comum.
Eita, Sansão, não percebeu a armadilha. Pois é, Sansão dormiu no colo de Dalila. Foi ali que ela pegou uma navalha e cortou o cabelo de Sansão. Toda a força dele, ó, se foi. E Sansão foi entregue aos filisteus. Que triste! E tudo isso porque ele cortou o cabelo? Então, Samuca, na verdade não. A força de Sansão não vinha de seus cabelos. A força dele vinha de Deus. E quando ele contou seu segredo a Dalila, ele desobedeceu mais uma vez a Deus e por isso a força dele, ó, foi embora. Ele desobedeceu tanto os pais dele e a Deus que teve consequências ruins. Não é, tia Ana? É isso mesmo, crianças. Sansão sempre colocou os seus desejos acima do que Deus tinha preparado para ele. Ele já não era um juiz. Ele perdeu seus amigos. Ele foi já perdendo tudo, né? Mas o que aconteceu com ele? Ele morreu? Quando ele foi entregue aos filisteus, olha o que diz a Bíblia. Eles o fizeram trabalhar como escravo. Um dia estava tendo uma festa em um templo, onde os filisteus adoravam os deuses deles, e Sansão estava lá, servindo o povo. Aquelas pessoas zombavam dele, tiravam sarro, e Sansão se arrependeu muito. Ficou com o coração bem triste e clamou a Deus, pedindo só um pouco de sua força novamente. Deus então ouviu o coração arrependido de Sansão e deu a ele a sua força de volta. Sansão então abraçou as duas colunas que sustentavam aquele templo e conseguiu derrubar o prédio. Todos aqueles filisteus morreram. No fim das contas, Sansão derrotou aqueles homens maus. Tia Ana, Sansão também morreu? Sim, Cacau, todos morreram naquele dia. Que triste, tia Ana! Né? Sansão poderia ter tido uma vida bem melhor se ele tivesse ouvido seus pais, ouvido os conselhos, se ele não tivesse se esquecido de Deus. Nossa, ô Samuca, vamos contar essa história para os nossos amiguinhos. Vamos, Cacau! É muito importante saber que as coisas nem sempre são do jeito que a gente deseja, que a gente quer. Temos sempre que escutar os bons conselhos e principalmente ouvir o que Deus nos diz. E sempre ouvir os nossos pais também. Sim, muito verdade. Muito bem. E vocês aí de casa? Têm obedecido aos seus pais? Têm ouvido a voz de Deus? Sansão, o fortão do cabelão, mas que tinha a cabeça do tamanho de um feijão. Sansão, o fortão do cabelão, mas que tinha a cabeça do tamanho de um feijão. Antes de nascer foi escolhido por Deus para livrar o povo de Israel dos filisteus. Se tornou muito forte, mais que um leão. Venceu 1000 homens com um osso, não tinha nem espada não. O fortão do cabelão, mas que tinha a cabeça do tamanho de um feijão. Sansão, o fortão do cabelão, mas que tinha a cabeça do tamanho de um feijão. Mas ele não ouvia o conselho dos pais, das mulheres filisteias ele foi atrás. E ao invés de juiz do povo de Deus, foi jovem sem juízo, só seguia os desejos seus. O fortão do cabelão, mas que tinha a cabeça do tamanho de um feijão. Sansão, o fortão do cabelão, mas que tinha a cabeça do tamanho de um feijão. E por Dalila ele se apaixonou, e o segredo de sua força para ela contou. Cortaram seus cabelos e o fizeram mal, e Sansão perdeu sua força, se tornou como alguém normal. O fortão do cabelão, mas que tinha a cabeça do tamanho de um feijão. Sansão, o fortão do cabelão, mas que tinha a cabeça do tamanho de um feijão. Mas arrependido a Deus Sansão orou, Deus ouviu e sua força logo restaurou. As colunas do templo de Dagon ele derrubou e os filisteus derrotou. Sansão, o
fortão do cabelão que pediu a deusa novamente coração. Sansão, o fortão do cabelão que pediu a deusa novamente coração. Sansão, o fortão do cabelão que pediu a deusa novamente coração. Sansão, o fortão do cabelão que pediu a deusa novamente coração.